Olá! Quando a gente pensa em funcionário público, o que vem na cabeça? Geralmente é aquela pessoa que passou no concurso, com um cargo estável, não é? Pois bem, no direito penal, essa ideia é só a pontinha do iceberg. O conceito é muito, mas muito mais amplo do que se imagina, e entender isso é fundamental. Então, a grande pergunta que a gente vai destrinchar hoje é essa. Afinal, para a lei criminal, quem é que entra na definição de funcionário público? E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Prepare-se, porque vamos ver como até quem trabalha um dia na eleição ou um estagiário pode sim ser visto como funcionário público aos olhos da lei. Para a gente entender direitinho, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vê o conceito da lei. Depois, os exemplos práticos de quem entra nessa e quem fica de fora. Na sequência, as consequências para quem está em cargo de liderança e, por fim, o mais importante. Por que essa classificação muda todo o jogo? Vamos nessa? Bom, tudo começa aqui, na base de tudo. É preciso ir direto na fonte, o artigo 327 do nosso Código Penal. A chave para entender a amplitude toda está nessas duas expressões, transitoriamente e sem remuneração. A lei não deixa margem para dúvida aqui. Na prática, o que isso quer dizer? Que não importa se a pessoa fica no cargo por um dia ou por 30 anos. E também não importa se ela recebe um salário ou se é um trabalho voluntário. Se está exercendo uma função pública, para a lei penal, ela é funcionária pública. Simples assim. E aqui a gente vê uma diferença fundamental. Sabe, enquanto o direito administrativo é mais restrito, mais focado no concursado, no cargo efetivo, o direito penal abre o leque. E por quê? Para proteger a administração pública de uma forma mais ampla, alcançando qualquer pessoa que atue em nome do Estado. Certo, agora que a gente entendeu a teoria, vamos para o mundo real. Quem exatamente cai nessa rede tão ampla do conceito penal? E a lista é de cair o queixo. Estagiários em órgãos públicos, sim. Mesários que trabalham um diazinho só na eleição, também. Jurados que participam de um julgamento e até mesmo os defensores dativos nomeados por um juiz. Todos, para fins penais, são considerados funcionários públicos. E quando a gente acha que acabou, a definição se expande ainda mais. É a figura do funcionário público por equiparação. O parágrafo 1º do artigo 327 estende essa responsabilidade para quem trabalha em entidades como o Sistema S ou até em empresas privadas que executam serviços típicos do Estado. Vamos ver exemplos para ficar bem claro. Um médico de um hospital particular que atende pelo SUS é funcionário público por equiparação. Diretores de OSSIPs, pessoal do Sistema S, também. A palavra-chave aqui é atividade típica. O funcionário de uma empresa de buffet contratada para um coquetel, por exemplo, não entra. Por quê? Porque servir comida não é uma atividade fim da administração pública. Agora, com um conceito tão gigante, é super importante saber onde que a lei traça a linha, né? Quem é que, mesmo servindo à justiça ou ao Estado, não é considerado funcionário público para fins penais? Vamos dar uma olhada. A grande diferença está entre função pública e munus público. Munus é basicamente um dever que a lei impõe a um cidadão comum, como ser tutor de um menor, por exemplo. É mais uma obrigação cívica do que um exercício do poder do Estado. Por isso, a doutrina majoritária entende que essas pessoas não são funcionárias públicas. Bom, agora vamos para um ponto bem sério. A lei trata de forma diferente quem ocupa as posições de maior poder e responsabilidade. Para essas pessoas, a consequência de um crime pode ser mais pesada. Este número aqui representa um aumento de pena. O parágrafo 2º do artigo 327 diz que, para certos crimes, a pena sobe em 1/3. Mas para quem exatamente? Esse aumento é para quem tem poder de decisão na mão. Quem ocupa cargo em comissão, diretores, assessores, a lógica por trás disso é bem simples. Mais poder significa mais responsabilidade e, portanto, uma punição maior se a pessoa cometer um crime. E no caso dos políticos eleitos? Aí a regra é mais sutil. Um deputado ou senador comum não tem a pena aumentada. Mas se esse mesmo parlamentar vira o presidente da Câmara ou do Senado, aí a história muda, porque ele passa a exercer uma função de gestão. O mesmo vale para um governador, claro. E tem uma curiosidade jurídica aí. A jurisprudência entende que diretores de autarquias não entram nesse aumento porque o texto da lei não mencionou autarquias de forma expressa. Enfim, chegamos na parte final, e talvez a mais crucial de todas. Por que essa discussão toda sobre quem é ou não é funcionário público importa tanto no final do dia? A resposta está no tipo de crime que pode ser cometido. A consequência direta de tudo isso é a existência do que a gente chama de crimes funcionais.
São crimes que têm como condição indispensável que o autor seja um funcionário público. Uma pessoa comum, agindo sozinha, simplesmente não consegue cometer esses delitos. E aqui o negócio fica ainda mais interessante. Nos crimes próprios, como a prevaricação, se a pessoa não for funcionária pública, simplesmente não existe crime, a conduta é atípica. Já nos crimes impróprios, a conduta ainda é criminosa, mas ela se transforma em outra coisa. O peculato furto, por exemplo, se for praticado por um particular, vira um furto comum. Então o ponto crucial é exatamente este. Ser ou não ser considerado funcionário público pelo Código Penal pode ser a diferença entre uma pessoa cometer um crime grave contra a administração, um crime comum ou simplesmente não ter cometido crime nenhum. Essa classificação define a própria existência ou a natureza do delito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa definição tão abrangente é mesmo a melhor forma de proteger o interesse público, garantindo que todo mundo que age em nome do Estado seja responsabilizado? Ou será que, por outro lado, ela acaba criando uma certa insegurança para pessoas que, muitas vezes de forma voluntária, se dedicam a uma causa pública? Fica aí a questão para a gente pensar.